Olá, nesse vídeo vamos construir uma função bem simples capaz de receber um número e nos retornar se esse número ele é primo ou não. Como por exemplo, o nome da função vai ser primo e eu vou passar para ela o valor 30. O número 30 não é primo, então o que ela vai nos retornar é isso. O número 30 não é primo, pois ele é divisível por todos esses números por quais 30 é divisível. Mas agora, se fosse um número realmente que é primo, vamos lá. Primo 13. O número 13 é primo, já que ele é divisível por ele mesmo e por 1 apenas. Então, a função nos retorna o número 13 é primo. Vamos então aprender a construir essa função. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a função, e a gente faz isso justamente a partir da palavra def. Então a gente coloca o nome da função, eu quero chamar essa função de primo, e essa função vai ter um parâmetro dentro dela, um valor, que vai ser justamente o valor que a gente vai digitar, e essa função vai dizer se esse valor ele é primo ou não, se é um número primo ou não é primo. E eu vou chamar esse número, esse valor de num. Depois disso, a gente precisa criar um loop aqui. Eu vou criar um loop for para que essa função passe por diversos valores entre o número 1 e o número num e vai dividir esse número num por todos esses números. Então vamos supor que o número num seja 5. Então eu quero saber se esse número 5 ele é primo ou não. Eu tenho que dividir o número primo por 2, por 3 e por 4. Eu não preciso dividir o número 5 por 1 e por 5, porque eu já sei que todo número inteiro é divisível sempre por 1 e por ele mesmo. Então eu preciso dividir apenas por todos os números que estão entre 1 e ele mesmo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um loop com todos os números que vão de 1 até o num menos 1. Então vamos lá. Um loop que vai de 1 até num menos 1. Ou seja, esse loop aqui vai evidenciar justamente esse número i, sendo que esse i vai de 1 até num menos 1. Então, a ideia aqui é justamente dividir o número num por i. Mas eu não quero dividir por 1, eu quero dividir por 2, por 3, por 4, até num menos 1, né? Porque eu já sei que o número num vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? Como todo número inteiro tem essa propriedade. Então, eu já vou aproveitar para fazer isso aqui, ó. I vai receber i mais 1. Então, cada vez que esse loop for iniciado, né? O número i vai crescer em uma unidade. Se o número i ele começa tendo o valor 1, assim que iniciar o primeiro loop, ele já vai adquirir o valor 2. Então, a divisão será feita com i igual a 2. Ou seja, se num é 5, a divisão que vai ser feita vai ser 5 dividido por 2. E como que a gente vai fazer essa divisão? Na verdade, a gente nem vai fazer a divisão. O que nos interessa é o resto da divisão. Se o resto é 0, quer dizer que o número ali num vai ser divisível por i. Se não é 0, quer dizer que a divisão não deu exatamente, não aconteceu de maneira exata, né? Aconteceu ali um resto, um quebradinho. E eu vou chamar esse resto aqui no caso vai ser justamente isso aqui, olha. Essa operação aqui, representada por esse símbolo de porcentagem, nos retorna justamente o resto da divisão de num por i.
Então, vou até colocar isso aqui como comentário. Retorna o resto da divisão de num por i. Ok. Precisamos agora também fazer o seguinte. Um número pode ser divisível ou não ser divisível, não é verdade? Opa, eu acabei de tirar a indentação. Vamos lá. Se ele for divisível, ou seja, se o resto é zero, eu estou colocando esses parênteses aqui, mas depois eu vou explicar para quê. Se o resto é zero, então vamos pedir para ele printar, o programa printar para nós o número. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil de printar o valor mesmo. Pois é divisível por .format não. Isso. Então, toda vez que o resto for zero, ou seja, toda vez que o num for divisível por i, o console printará isso aqui, né? Só um adendo, esse ponto format aqui, ele se refere justamente a esse índice zero aqui. Na realidade, o que acontece é o seguinte. O que vai acontecer é o seguinte. Ele vai printar o número num não é primo, pois é divisível por... Então eu coloco o número por qual ele é divisível, né? Que é justamente o número i. Que foi onde aconteceu essa operação aqui. Mas perceba, vamos executar o código assim para ver o que vai dar. Quando eu colocar aqui primo de um número que não é primo, por exemplo, colocar aqui primo de 30 mesmo. Olha só, ele vai digitar a mensagem o número 30 não é primo, pois é divisível por 2. E ele vai digitar essa mesma mensagem todas as vezes que ele for printar aqui o número divisor. Não é isso que eu quero que ele printe apenas uma vez. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada verificador e ela vai receber 0. E essa variável vai servir justamente para verificar se essa mensagem aqui já foi printada no nosso console. Então, essa mensagem só será de fato printada quando ocorrer essa condição, resto igual a 0, e verificador igual a 0. E não só isso, eu vou colocar mais um comando aqui, que será o seguinte, o verificador, ao invés de ser 0, ele vai passar a ser 1. Então, ele não vai mais cair depois, na próxima vez que esse loop for iniciado, ele não vai mais cair nesse if, porque o verificador vai deixar de ser 0. Agora ele será 1. Então, ele vai cair justamente aqui, no elif, que é justamente a próxima condição, né? No caso de não cair no if. Então, se o resto é 0, eu peço apenas para ele printar o i. Então, ele não vai printar toda essa mensagem aqui. Então, não acontecerá esse problema que temos aqui do lado, né? Então, deixa eu executar. Vamos lá. Print. Desculpa. Primo 30. Certo? Então, no caso de o número não ser primo, ele está fazendo certinho, né? Ele está
colocando aqui o número, tá aparecendo a mensagem e colocando todos os números divisores, né? No caso em que o número num é primo, toda vez que essa operação acontecer, o resto vai dar diferente de zero, né? Já que o número num não vai ser divisível nenhuma vez por i, já que num será primo, né? Mas como que a gente vai justamente verificar se esse número é primo? Eu vou precisar aqui de uma outra variável, que eu vou chamar de contador. E ela vai iniciar no 2. Eu estou pedindo para ela iniciar no 2 justamente para eu excluir justamente as possibilidades de 1 e num, que são as vezes em que o num seria dividido por 1 e por ele mesmo. Mas eu não quero dividir num por 1 e por ele mesmo, né? Como eu já expliquei. Porque eu já sei que vai dar certo, vai dar resto igual a zero. Então já descarto essas possibilidades, não quero trabalhar com elas para não complicar aqui a minha vida. E eu abro aqui uma nova condição, um else. E quando o loop cair nesse else, eu vou pedir para o contador aumentar uma unidade. Então o contador vai receber contador mais 1. E eu posso sair agora do loop. Posso sair do loop for. E eu venho aqui, ó, e crio um if com se o contador for igual a num, ou seja, se essa variável que a gente acabou de criar, no final de tudo, no final de ser executado todo o loop, ela for igual ao número num, que está aqui no argumento, então quer dizer que todas as vezes que o resto foi diferente de zero, ou seja, toda vez que ela caiu no else, essa quantidade de vezes foi justamente igual ao num. Na verdade foi igual a num menos 2, mas como já estava aqui contador igual a 2, então no total vai dar contador igual a num. Eu peço para ele printar isso aqui. O número eu peço para ele printar. O número num é primo. Pronto. Então, vamos lá. Eu peço para executar. Vamos colocar aqui, sei lá, o número 13, né? Primo 13, que é primo. O número 13 é primo. Vou colocar 17. O número 17 é primo. Vou colocar um ponto aqui também. E vamos lá, só mais um problema, uma coisa que eu acho que a gente precisa também salientar é o seguinte: o número primo, o número 1 não é primo, por definição, já que os números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo e que são maiores do que 1. O número 1 não é maior do que 1. Ele é igual a 1. Então ele não é primo. Mas se eu pedir para ele esse valor, se eu escrever primo 1, o que vai acontecer vai ser o seguinte: nada. A gente não deu comando para isso. Então nós precisamos dar um comando para caso o argumento da função seja 1. Então, se num é igual a 1, nós podemos pedir aqui para a função nos retornar o seguinte: o número 1 é primo. Pronto. Não, desculpa, não é primo. Número 1 não é primo. Então, primo 1. Pronto. Então vamos fazer o teste aqui para alguns números que a gente não fez ainda. Primo 15.
Bom, 15 não é primo, pois ele é divisível por 3, por 5. Então tá aqui. Primo 19. O 19 é primo? Eu acho que é, né? O 19 é primo. Primo de 40. 40 obviamente não é primo, porque é um número par, né? Então, aqui estão todos os divisores de 40. E assim por diante. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem deixar nos comentários as dúvidas que eu me esforçarei para respondê-las sim. Até mais.